E aí, o que acontece? Né? A autora, né, a gente meio que já tinha, assim, sei lá, a gente já acreditava que a síndrome de Estocolmo era uma parada que meio que existe, né? Mas o que a autora faz nesse livro? Ela dá, tipo, um passo além, né? Ela fala que quando a vítima, ela fica exposta, tem uma exposição de longo prazo àquelas 4 condições precursoras que eu citei anteriormente, ela começa a generalizar essa psicodinâmica de vítima e agressor para outras relações, né, para relações interpessoais com outras pessoas. E aí ela ainda fala, né, ela ainda faz uma afirmação super corajosa nesse livro, super ousada, né? Ela fala que a síndrome de Estocolmo, ela parece ser uma resposta universal perante as ameaças à sobrevivência, que ela atinge pessoas, né, seres humanos e outras espécies também. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi fazer um vídeo sobre um livro que eu estou lendo no momento, que eu estou achando muito interessante. O livro é esse aqui, Amar para Sobreviver, né? Em inglês é Loving to Survive. Essa tradução acho que ela é recente, né? E ele fala sobre um conceito que é a síndrome de Estocolmo social. E como isso, né, que a autora chama de síndrome de Estocolmo social, se aplica aos relacionamentos heterossexuais, tá joia? Aí esse livro foi escrito pela Dee Graham, a Edna Rawlings e a Roberta Rigsby. Ele é de 94, tá joia? Deixa eu pegar aqui o meu resumo que eu tô fazendo sobre ele. Bom, primeiro, né, as autoras, elas iniciam falando que esse livro, né, ele vai trazer para as leitoras e para os leitores, né, uma nova maneira de enxergar os homens, as mulheres, os relacionamentos entre homens e mulheres, e que isso será algo emocionalmente desafiador. E a autora, ela também faz um convite para que as leitoras tentem, tipo, pegar situações que nós vivemos na nossa vida e tentar meio que analisar sob a luz desse conceito que ela apresenta pra gente julgar, né, se ele é útil pra gente. E qual que é a tese desse livro, né? Esse livro, ele traz uma perspectiva de que a violência masculina contra as mulheres, ela gera um estado de terror permanente na psicologia das mulheres. E como esse terror ele é permanente, muitas vezes ele não é reconhecido. Então nós vivemos sob um terror constante. Só que como ele está lá o tempo inteiro, né, e a gente nem sabe como seria não estar sob esse terror, ele não é perceptível na maioria das vezes, sabe? E aí, o que a autora ela defende, né? Ela defende que as reações das mulheres enquanto grupo perante aos homens enquanto grupo se assemelham a relações de reféns diante de seus captores. Aí eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês. Logo na introdução, ela fala o seguinte: e aonde vamos nessa viagem? Nós acreditamos que os efeitos da violência masculina contra as mulheres... Tá ruim isso aqui, desconfortável. Nós acreditamos que os efeitos da violência masculina contra as mulheres são cruciais para entender a atual psicologia da mulher. A violência masculina gera um terror permanente e, portanto, muitas vezes não reconhecido nas mulheres. Por exemplo, esse terror é vivenciado como medo por qualquer mulher de ser estuprada por qualquer homem, ou como medo de deixar qualquer homem, irritado. Nós defendemos que a atual psicologia da mulher é, na verdade, a psicologia da mulher em situação de cativeiro, isto é, em estado de terror ocasionado pela violência masculina contra as mulheres.
Aliás, as circunstâncias das mulheres são circunstâncias de escravidão. Também defendemos que ninguém tem a mínima ideia de como seria a psicologia da mulher num cenário de segurança e liberdade. Defendemos que a psicologia da mulher em situação de cativeiro e escravidão não é mais natural ou intrínseca às mulheres, sob um viés genético ou biológico, do que a psicologia de um animal selvagem em cativeiro é para ele. Nós demonstramos que as reações das mulheres perante os homens e a violência masculina assemelham-se às reações de reféns perante seus sequestradores. Mais especificamente, defendemos que um construto identificado em situações de tomada de reféns, conhecido como Síndrome de Estocolmo, no qual reféns e sequestradores criam laços entre si, pode nos ajudar a entender a psicologia da mulher e as relações entre homens e mulheres. Então, a autora, as autoras desse livro, elas partem do construto, do conceito de síndrome de Estocolmo, A autora, as autoras, no caso, mas principalmente a Graham, que desenvolveu a maioria desse conceito, aparentemente, ela percebeu semelhanças, entre pessoas, grupos diferentes que ela chamou de reféns, mas que na verdade ela pegou grupos, enfim, eu vou detalhar mais pra frente, e o quanto isso se assemelha com o grupo das mulheres na nossa sociedade patriarcal. E o que é a síndrome de Estocolmo, então? A síndrome de Estocolmo é uma situação em que reféns e captores, sequestradores, eles criam laços entre si. E aí ela fala o seguinte também, o quanto a nossa ideia de feminilidade, o que a gente considera feminino, na verdade é um tipo de comportamento, atitude que informa, na verdade, submissão, Então, a feminilidade é um conjunto de comportamentos que agradam os homens dominantes, porque comunicam que a mulher está de acordo com o status subordinado. E que os comportamentos que a gente conhece como comportamentos femininos, eles são, na verdade, estratégias de sobrevivência. E aí, ela postula, fala, que não será possível saber se a heterossexualidade e o amor que as mulheres sentem pelos homens são algo além de estratégias de sobrevivência da síndrome de Estocolmo. Aí ela fala que essa teoria ela explica inclusive até o antifeminismo e também aquelas mulheres viciadas em amar e mulheres que amam homens que são ruins. E aí, ela continua, dizendo que esse livro ele também pretende apontar alternativas e mudanças, inspirar as mulheres a redirecionar nossa coragem e desenvoltura da tarefa de sobreviver, amando nossos captores, para a de viver, amando a nós mesmas e outras mulheres, e também homens que retribuem um amor fortalecedor e saudável. Tá. E aí ela fala assim também que esse livro ele é uma teoria que ela ainda não foi testada empiricamente e também destaca a importância do senso crítico das leitoras na leitura deste livro. Então tá joia. Então vamos primeiro entender melhor de onde veio a ideia da síndrome de Estocolmo, de onde veio esse construto, Não sei, acho que é algo que as pessoas, a maioria das pessoas já ouviu falar, sobre isso. Eu imagino, acredito, que eu já tinha ouvido falar desde pequena, assim. E aí ela começa o livro, ela fala sobre 3 casos que ela usa, assim, que ela detalha mais. O primeiro caso é o caso de onde surgiu este conceito, tá bom? Que fala sobre a síndrome, de Estocolmo clássica. Não, pera, eu tô me enrolando, vamos lá. E aí, de onde que surgiu este conceito? De onde veio isso? Aí ela vai contar o caso pra gente do assalto de Norrmalmstorg, que foi um assalto a um banco na cidade de Estocolmo.
que aconteceu? Vou contar para vocês o que aconteceu. Nesse assalto, né, 3 mulheres e um homem ficaram reféns durante 6 dias por 2 ex-presidiários, né? No dia 23 de agosto de 1973, Jan-Erik Olsson entrou em um dos maiores bancos de Estocolmo, na Suécia, munido de uma submetralhadora, explosivos, detonadores, uma faca, um rádio, dentre outras coisas. Ele entrou disparando a submetralhadora em direção ao teto. Vários funcionários fugiram e ele ordenou que um computador amarrasse 3 funcionários, e as 3 ficaram lá. Depois disso, ele exigiu falar com a polícia e ele exigiu que a polícia trouxesse o Clark Olofsson, que era um presidiário que estava cumprindo pena. Também exigiu dinheiro, pistolas, capacetes, coletes à prova de balas e um carro de fuga. A ideia dele original era fugir levando os reféns. Aí, nesse momento, ele deixou as 3 reféns fazerem ligações para pessoas da família, e uma delas ficou triste porque não conseguiu falar com o filho, e aí nesse momento o Olsson, que foi o primeiro, né, o assaltante primeiro que entrou no banco, ele consolou essa refém falando que ela poderia ligar para o filho mais tarde, para ela não se preocupar. Quando o Olofsson chegou, o Olsson desamarrou as reféns. Depois disso, eles encontraram um quarto refém que estava escondido no almoxarifado, que se tornou, né, o quarto refém. Aí o Olsson, ele ligou, né, para o primeiro-ministro da Suécia e exigiu que ele pudesse deixar o prédio com os reféns. Caso contrário, ele os mataria. Ele apontou uma metralhadora para uma das reféns e iniciou uma contagem regressiva, porém desligou a ligação antes de terminar. No meio da noite, vendo que essa mesma refém estava com frio, ele colocou a sua jaqueta sobre os ombros dela. E aí, né, foi uma outra demonstração de gentileza, né? Primeiro com a questão lá da ligação e agora com isso. E depois, posteriormente, em entrevistas, essa refém, ela descreveu esse assaltante, sequestrador, né, sei lá, como um misto de brutalidade e ternura. E aí, teve um momento, né, nesse assalto aí, que um comissário pediu para inspecionar as reféns que agiram de forma hostil com ele. E ele percebia que havia simpatia entre os reféns e os assaltantes. E aí também as ligações entre os reféns chocaram, na época, os suecos. Elas foram transmitidas. Teve uma que brigou com o primeiro-ministro, falou que eles não estavam ajudando em nada, que quem estava querendo ajudar mesmo eram os caras que estavam mantendo elas como reféns, sabe? E aí tiveram algumas situações durante esse assalto em que os reféns, eles sentiam que os captores, eles se preocupavam com eles, sabe? Eles foram criando esse vínculo. Inclusive, eles foram criando esse vínculo e sempre vendo, eles começaram a acreditar que os sequestradores, né, os captores, estavam do lado. Os reféns começaram a acreditar que eles eram do bem, enquanto a polícia e as autoridades eram do mal, e eles é que estavam atrapalhando eles de serem soltos, porque eles não estavam atendendo às exigências dos sequestradores. Aí, depois desse caso, que foi de onde surgiu, né, o termo Síndrome de Estocolmo, a autora, ela cita mais 2 casos. Um caso de um voo não sei, vou pôr na tela o nome da companhia aérea, em que tinham 36 reféns e apenas um não desenvolveu,
a síndrome de Estocolmo. E depois um outro caso, é um caso de um refém de 7 desenvolveu a síndrome, e foi o que o sequestrador ele mais teve contato com ela, tipo assim, desenvolveu um vínculo. E o outro, onde só um não desenvolveu. E aí ela vai explicar algumas coisas, algumas teorizações sobre por que acha que teve ou não teve. E aí, a partir desses casos, né, ela chegou à seguinte hipótese, né, digamos assim, que para a síndrome de Estocolmo aparecer, o refém deve ter como objetivo principal sobreviver, mas outras interpretações também são possíveis, como crenças ou perspectivas inabaláveis de que os captores são inimigos, bloqueiem a susceptibilidade dos reféns a aceitar a bondade dos captores, atividades que tirem o pensamento dos captores, como coletar provas, acreditarem na possibilidade de fuga. E homens e mulheres parecem igualmente propensos para desenvolver a síndrome e nenhuma faixa etária está isenta. Porém, a forma de afeição pode mudar. Mulheres, em geral, experimentam um terror a mais que é o medo de ser estuprada e, como resposta, acabam criando um vínculo romântico com o captor. E isso a autora acredita que é uma forma dela sentir que ela tem algum controle sobre a situação, entendeu? Diante do terror, né, da ameaça do estupro, uma forma dessa refém, né, se sentir menos, sentir que ela não tem controle da situação, ela meio que tenta fazer isso, né, desenvolver talvez algum sentimento romântico para se sentir minimamente no controle da situação, sentir, sei lá, tipo, que ela consentiu com aquilo, por exemplo, que isso seria menos aterrorizador, né? E aí ela fala um pouco sobre a psicodinâmica subjacente à síndrome de Estocolmo clássica, né? Ah, tá. Inclusive essa aqui, nesses casos, é a síndrome de Estocolmo clássica, né? Depois disso, ela vai falar sobre a síndrome de Estocolmo social, se não me engano, e a síndrome de Estocolmo generalizada. E aí, não existe teoria universalmente aceita que explique a psicodinâmica da síndrome de Estocolmo. Geralmente, ela se desenvolve em um contexto de isolamento, desamparo, e o terror gera um sentimento de impotência e dependência absoluta nas vítimas. Infantilização. Vítima procura o captor para pedir ajuda para lidar com a experiência traumática e não outras pessoas. Porque, né, quando as vítimas, né, elas estão passando por uma experiência muito traumática e elas necessitam de um acolhimento. E aí, como elas estão isoladas, né, de outras pessoas, elas acabam buscando o captor para acolhê-las de certa forma. E isso faz com que se desenvolva um vínculo. E aí, depois desse primeiro capítulo, em que ela conta esses casos da síndrome de Estocolmo clássica, ela começa a falar sobre a teoria da síndrome de Estocolmo de Graham, que é a autora do livro, né? Mas ela já tinha desenvolvido isso anteriormente, né? Ao longo de muito tempo, eu imagino. E aí, essa teorização, né, da síndrome de Estocolmo de Graham, ela parte... ela acredita, né, parte dos pressupostos de que a síndrome de Estocolmo acontece quando existem sentimentos positivos dos captores pelos cativos e vice-versa, e os sentimentos negativos dos cativos por aqueles que lutam por sua libertação. E aí ela estudou grupos de prisioneiros de campos de concentração, membros de cultos civis nas prisões comunistas chinesas, prostitutas controladas por cafetões, vítimas de incesto, crianças vítimas de abuso físico ou emocional, mulheres vítimas de violência doméstica, prisioneiros de guerra
reféns no sentido tradicional, que foram os que foram citados anteriormente, né? E ela estudou esses grupos e procurou semelhanças, né, para ver se acontecia esse fenômeno da síndrome de Estocolmo nesses grupos que não são necessariamente de reféns clássicos, né? Ah, tá. E ela fala uma outra coisa também, que se afeiçoar ao agressor parece estar presente em bebês e em animais sociais não humanos, o que nos leva a pensar que esse fenômeno é instintivo e desempenha uma função de sobrevivência. Aí, ela postulou 4 condições para o aparecimento da síndrome de Estocolmo. Primeiro, percepção de ameaça, sobrevivência e crença de que o captor está disposto a levar a cabo essa ameaça. 2. Percepção de alguma pequena gentileza da parte do captor, num contexto de terror. 3. Isolamento de perspectivas diferentes das do captor. E 4. Percepção de impossibilidade de fuga. Acredita-se que essas 4 condições são necessárias, porém não suficientes. Outros fatores importantes: humanização do agressor, desejo primordial de sobrevivência e redução do distanciamento psicológico entre captor e cativo. Eu vou detalhar um pouquinho o que ela fala sobre a percepção de ameaça à sobrevivência. Embora a maioria das pessoas pense que a violência física é mais grave do que a violência psicológica, tanto mulheres vítimas de violência doméstica quanto prisioneiros de guerra relatam que a ameaça de violência física é mais debilitante psicologicamente do que a própria violência física. A violência emocional, como a ameaça de mutilar ou matar, costuma ser entendida como uma ameaça à sobrevivência física. Por essas razões, a violência psicológica pode estimular o desenvolvimento da síndrome tanto quanto a violência física ou até mais. Isso faz sentido. A pessoa que ameaça te matar pode ser a que está batendo na sua porta, a que está te ligando, estacionando na frente da sua casa ou te esperando na esquina. Todo instante é repleto de medo, até que finalmente atiram em você. Depois de baleada, você pode relaxar, porque agora você sabe quando e como atiraram em você, quão seriamente você foi ferida e o que você precisa fazer para tratar o ferimento. E aí a seguir tem uma teoria, psicodinâmica, que explica os comportamentos aparentemente bizarros das pessoas acometidas pela síndrome de Estocolmo. O que acontece, Então, primeiro, o agressor aterroriza a vítima, que precisa de cuidados, em decorrência do trauma. Devido ao isolamento, a vítima recorre ao próprio agressor para receber esse afeto, cuidado. Se detecta bondade, e isso alimenta a esperança de que a agressão passará. A vítima nega qualquer sensação de perigo ou terror por serem muito avassaladoras e de raiva, por medo de retaliação por parte do agressor. Esperança. A vítima tenta esmiuçar e intensificar qualquer percepção de que o agressor se importa com ela, para a agressão parar. Esforça-se para deixar o agressor feliz, tornando-se hipersensível aos seus humores e às suas necessidades. Para determinar o que o deixará feliz, tenta ver através dos olhos dele, pensar e sentir igual, para não desagradá-lo. Manter as próprias perspectivas não vai ajudá-la a sobreviver. Inconscientemente, as vítimas tentam ver o mundo do mesmo jeito que o agressor, passam a vê-lo como herói, e os que se opõem a ele como vilões. Também se veem como merecedoras do abuso, pois é assim que o agressor as vê. Transferem para a polícia a raiva reprimida que sentem do agressor. Além disso, interpretam os próprios sentimentos de forma equivocada. Acreditam que a hipervigilância e a agitação psicológica são indicativos de sentimentos intensos positivos pelo agressor. Quando mais extremo for o estado de agitação, mais forte será o vínculo sentido pelas vítimas. Quanto mais hipervigilantes, mais o vínculo será interpretado como forte. Quanto mais difícil for conquistar o agressor, mais intensamente as vítimas se afeiçoarão a ele. Se as condições persistem, fica difícil para a vítima deixar o agressor, mesmo que seja possível. Tem umas coisas que eu acho interessante destacar, por exemplo, no livro eles apresentam
uns conselhos que são dados para as pessoas que estão em situação de reféns, né? E falam coisas tipo assim, se você for feito tipo manual do refém, você não pode desagradar o seu captor, você tem que mostrar para o seu captor que você leva ele a sério, que você acredita que ele é capaz de fazer o que ele está dizendo que ele vai fazer, né, nunca não demonstrar raiva, não tipo fazer tudo que ele mandar, né? E o quanto isso muitas vezes se assemelha a comportamentos que a gente vê por aí das pessoas aconselhando mulheres como que você vai tratar seu marido, seu namorado, né? Você tem que, tipo, mostrar que você acha que seu marido é poderoso, que é, tipo, e essa coisa das pessoas, né, incentivarem a submissão nos relacionamentos, o quanto isso é muito estranho, né? E o quanto existem semelhanças muito curiosas, né, entre esses dois casos, né? O caso de refém e o caso de um relacionamento heterossexual, né, por parte das mulheres. Passado um longo período de sujeição às condições precursoras, se as vítimas tiverem a oportunidade de se afastar do agressor, será extremamente difícil para elas fazerem isso. Tendo negado o lado violento e aterrorizante do agressor, bem como a sua própria raiva, as vítimas não veem razão para deixá-lo. Ao mesmo tempo, de maneira intensa e inconsciente, a vítima se orienta pelo agressor numa dinâmica de atrair e repelir. Essa dinâmica inclui os poderosos sentimentos, fundamentados na sobrevivência, de ser atraída pelo agressor, pois são laços mútuos entre vítima e agressor que permitem a sobrevivência da vítima e lhe dão esperança, e de ser repelida pelo agressor, pois ele está ameaçando a sobrevivência da vítima, mesmo que isso só seja reconhecido inconscientemente. A força de atração é expressa por meio de distorções cognitivas, por exemplo, vítimas acreditam que devem ajudar os agressores porque eles precisam delas. Vítimas veem o agressor como uma vítima que não seria abusiva caso recebesse amor suficiente. Vítimas acreditam ser as únicas que entendem o agressor de verdade, e vítimas querem proteger o agressor porque sentem que ele as protegeu. Essas distorções cognitivas fornecem uma interpretação do comportamento das vítimas para elas mesmas. O conteúdo das distorções e o fato de elas fornecerem uma explicação para as vítimas sobre seu próprio comportamento ajudam-nas a se sentir no controle. As distorções cognitivas oferecem uma única sensação de controle no relacionamento que põe a vida da vítima em risco. Por isso, elas não podem ser abandonadas. A força de repulsão é experimentada como terror e raiva, embora as vítimas quase nunca expressem suas emoções para o agressor por temerem que sua sobrevivência seja ameaçada. Vários mecanismos dificultam a separação psicológica da vítima de seu agressor após um cativeiro prolongado. Dois desses mecanismos são o medo de perder o único relacionamento positivo que esteve disponível para ela nesse período de isolamento prolongado, marcado pelo terror e pela consequente necessidade de cuidados, proteção e segurança, e o medo de perder a única identidade que lhe resta, ou seja, sua personalidade vista pelos olhos do agressor. Esses medos são expressos de várias maneiras. Medo do abandono, de ficar solitária, de não conseguir viver sem o agressor, de não saber quem se é sem o agressor, um sentimento de vazio e assim por diante. Quanto maiores os medos da vítima, maior será o isolamento de perspectivas que não a do agressor, e maior o prejuízo ao seu senso de si. No caso de vítimas crianças, essa visão de si mesmas pode ser a única que já conheceram. No caso de vítimas adultas, essa visão de si mesmas pode ter substituído um senso de si anterior. De qualquer forma, viver sem o agressor e, portanto, sem um senso de si mesma é algo vivenciado pela vítima como uma ameaça à sua sobrevivência psíquica.
A perda do único amigo e da experimentação de si mesma pelos olhos do agressor exige que ela dê um passo assustador em direção ao desconhecido, o que é difícil até para pessoas em ambientes saudáveis. Isso é consideravelmente mais difícil para alguém cuja sobrevivência depende dos caprichos de um terrorista e dos sentimentos frágeis de previsibilidade e controle produzidos por distorções cognitivas. A impressão da vítima é de que o agressor pode voltar e pegá-la de novo e de que da próxima vez ele pode não ser tão bonzinho, isso é, pode não deixar que ela sobreviva. Isso faz com que a lealdade das vítimas para com os agressores se mantenha por muito tempo após a resolução da situação. Elas têm certeza de que o agressor vai pegá-las de novo, afinal de contas, ele já fez isso antes, o que prova que pode fazer de novo. Elas podem viver o resto de suas vidas com medo de demonstrar deslealdade, esperando que o agressor as capture novamente, e por isso nunca se separam psicologicamente do agressor por completo. Caso ele queira a vítima perto de si, ela ficará em pânico quando estiver longe dele. Esse pânico se torna compreensível se tivermos em mente que a vítima vê as coisas pelo ponto de vista do agressor. Assim, se ele quer a vítima perto dele, ela interpretará a distância como um tipo de deslealdade. Consequentemente, a vítima liberta vive temendo por sua sobrevivência física, com medo de que ele retorne para puni-la por tal deslealdade. O medo persiste mesmo que o agressor morra ou seja preso. A extensão e a profundidade desses medos são evidenciadas pelo fato da vítima temer até ter pensamentos desleais sobre o agressor. A necessidade de dominar o terror decorrente da experiência de ter sido feita refém pode manter a vítima numa situação aterrorizante por mais tempo do que seria necessário. Para dominar o terror criado pelo trauma, ela deve 1. Processar seus sentimentos, positivos e negativos, relacionados à situação que colocou sua vida em risco, e 2. Desenvolver sentimentos de controle, por exemplo, reconhecendo estratégias de sobrevivência usadas previamente e que poderiam ser usadas de novo. Somente se a vítima dominar o terror, o medo de ser aterrorizada novamente diminuirá. E falando um pouco sobre as distorções cognitivas que acontecem durante no desenvolvimento, né, na verdade, que acontecem num contexto, né, de refém, né? Quais que são as funções dessas distorções cognitivas, né? O primeiro é o efeito de reduzir o terror. Também elas podem servir como uma estratégia de sobrevivência, né? Então, até mesmo essa redução do terror pode possibilitar que a vítima tome atitudes para agradar o captor, né, o agressor, e isso aumente as chances dela de sobrevivência. Ela também passa a adotar a perspectiva do agressor, primeiro porque ela está isolada de outras perspectivas, de outras pessoas, e também porque é uma forma dela começar a prever o que ele vai fazer. Então ela vai, fazer de tudo para não deixar ele irritado, sabe? E porque, né, quanto mais a situação estiver agradável para ele, menos chance dele ser violento com ela, né? Pelo menos é o que ela pensa, né? A vítima pensa. Outra coisa também é ajudar as distorções cognitivas, elas conseguem ajudar a vítima a sentir que ela tem o controle sobre o que está acontecendo. E isso ajuda melhor, né, a elas lidarem com essa situação difícil. Então, é comum que essas vítimas elas se culpem pelo abuso, elas acreditam que elas têm o controle sobre se o agressor vai abusar ou não delas, em que momento. E também elas podem ver o agressor como vítima e acreditar que o abuso vai passar no momento em que eles receberem amor o suficiente. Outra coisa também, elas começam a ver o agressor como onipotente. Isso é algo que tem um bom efeito, né? Porque comunica para o agressor que elas acreditam que ele é tudo aquilo que ele diz que ele é, e que ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele está dizendo que ele é capaz de fazer. E outras coisas também, que pequenas gentilezas nesse contexto, né, da síndrome de Estocolmo,
elas são vistas como muito grandes, né? Isso ajuda as vítimas a cultivarem o sentimento de esperança. Porque, tipo assim, é uma experiência de terror tão avassaladora que qualquer pessoa, né, que ofereça um alívio emocional, aquilo é sentido de forma muito intensa pela vítima. E também a outra coisa é ver o relacionamento como perfeito, não fosse pelo abuso. Uma coisa muito interessante que eu acho que ela fala é a vítima começar a acreditar que ela ama o agressor, né? E a explicação que a autora dá para isso é porque é o seguinte: a hipervigilância que a vítima fica, né, em relação ao agressor, e a agitação e esses sentimentos intensos, muitas vezes a vítima, ela interpreta esses sentimentos como se eles fossem afeição e amor e não terror, sabe? Tipo assim, primeiro vem o sentimento de terror, só que a vítima não identifica como aquilo. Ela interpreta o sentimento dela de outra forma, mas é uma distorção cognitiva também. Além de que isso também dá um efeito de criar esperança, né? Essa coisa de se culpar pela agressão é uma forma, né, da vítima sentir que ela tem o controle. E indivíduos que sentem que têm o controle sobre as situações, mesmo quando eles não têm, geralmente eles se adaptam melhor ao estresse. E aí, a vítima, ela não sente que ela é vítima, ela nega o abuso para não ficar emocionalmente sobrecarregada e criar um vínculo com o agressor. E aí ela também gasta muita energia tentando mudar ou melhorar na esperança de que o abuso cesse. E aí, o que acontece? Né? A autora, né, a gente meio que já tinha assim, sei lá, a gente já acreditava que a síndrome de Estocolmo era uma parada que meio que existe, né? Mas o que a autora faz nesse livro? Ela dá tipo um passo além, né? Ela fala que quando a vítima ela fica exposta, tem uma exposição de longo prazo àquelas 4 condições precursoras que eu citei anteriormente, ela começa a generalizar essa psicodinâmica de vítima e agressor para outras relações, né, para relações interpessoais com outras pessoas. E aí ela ainda fala, né, ela ainda faz uma afirmação super corajosa nesse livro, super ousada, né? Ela fala que a síndrome de Estocolmo, ela parece ser uma resposta universal perante as ameaças à sobrevivência, que ela atinge pessoas, né, seres humanos e outras espécies também. E ela acontece quando as 4 condições precursoras estão presentes por tempo suficiente para produzirem efeitos. E que não é porque a vítima tem algum defeito de personalidade, né? Não é isso. Ela acredita que isso é uma coisa que ela é universal mesmo, sabe? Se as condições forem cumpridas. Aí, além dessas condições precursoras, ela cita também 4 efeitos de longo prazo que ela identificou. Tá. E esses efeitos, eles são efeitos que eles são generalizados para outras pessoas também. Então, esses efeitos são clivagem, intensa dinâmica de atrair e repelir nos relacionamentos, raiva fora do lugar e falta de senso de si, exceto pelo olhar do agressor. O que é a clivagem? A clivagem é quando a vítima ela começa a se ver como totalmente do mal e o agressor como totalmente do bem, ou então ela começa a alternar e ver o agressor ou ora como totalmente do bem ou ora como totalmente do mal, em vez de conseguir entender, né, que ele tem aspectos positivos e aspectos negativos, como todo mundo, e os negativos, provavelmente, né, como ele está sendo uma pessoa agressiva, superam os negativos, né? E ela começa a generalizar essa clivagem para outros relacionamentos também, não só para aquele relacionamento abusivo em si.
A intensa dinâmica de atrair e repelir. Eu acabei de falar bastante sobre isso, né? Eu li um trecho longo, então não vou falar mais sobre. A raiva fora do lugar é porque a vítima ela teme a retaliação do agressor, então ela começa a usar a raiva dela ou contra ela mesma, né? Ou contra outras pessoas que ela vê, tipo, provavelmente pessoas que estão numa posição mais fracas, né? Porque ela não tem como expressar a raiva que ela sente pro agressor, do agressor pro agressor, porque ela teme a retaliação. E aí ela fala que esses sintomas, eles se assemelham ao transtorno de personalidade borderline e também características de personalidade borderline, que não chegam a ser o transtorno, né? Aí ela fala assim, ó, nós defendemos que as 4 condições propícias ao desenvolvimento da síndrome de Estocolmo não só dão origem à síndrome, como também podem levar ao transtorno de personalidade borderline, caso o abuso seja suficientemente grave e prolongado. Em casos menos graves, é provável que a vítima exiba somente características de personalidade borderline. Nós conceituamos o transtorno de personalidade borderline e as características de personalidade borderline como estratégias nas quais a psicodinâmica da síndrome é generalizada para as pessoas que não o agressor captor. E elas também defendem que isso pode acontecer em qualquer idade, como consequência do abuso interpessoal crônico de longo prazo. E aí, vou parando por aqui, porque tá bem longo, né? E depois eu vou fazer outro vídeo, ou talvez mais 2, eu acho que vai ter que ser mais uns 2, com a continuação, falando, né, nesse cabelinho. Eu vou fazer mais vídeos sobre, para finalizar esse livro, né? Mas antes da gente parar, por enquanto, é muito ela, né, que a gente vai entrar no terceiro capítulo do livro. A autora, ela faz o seguinte questionamento, né? Que muitas vezes, né, quando a gente vê uma pessoa que tá numa situação assim, né, de ser uma vítima de um relacionamento abusivo, ou até mesmo um refém, né, de algum assalto, alguma coisa assim, aí na nossa cabeça a gente pensa que a gente reagiria de outra forma, né, muitas vezes, né. Só que provavelmente não, provavelmente a gente não reagiria de outra forma. Provavelmente a gente tentaria agir da forma que mais nos desse chance de sobrevivência, né? E aí ela fala assim, né? Igual eu já falei um pouco antes, que a síndrome de Estocolmo, ela não se desenvolve por um defeito de personalidade da vítima, né? O defeito de personalidade é do agressor. E aí, né? Quando a gente atribui a culpa à vítima, a gente meio que fica, tipo assim, a gente meio que se distancia da ideia de que isso poderia acontecer com a gente também, porque a vítima é fraca, a vítima teve um defeito de personalidade, sendo que não, entendeu? E aí ela pergunta assim, né, como você reagiria como se você fosse um refém? Eu acho que a gente pode pensar isso mesmo, sabe? Será que se eu passasse pela mesma situação, eu reagiria diferente? Ou eu reagiria da mesma forma? Eu talvez reagiria até de uma forma pior, né? Não sei. Ó, aí ela, mais um trecho. Vítimas que têm a síndrome não permanecem com os agressores porque se afeiçoaram a eles. Em vez disso, elas se afeiçoaram aos agressores porque não veem como escapar. Um refém que identifica uma maneira segura de escapar, escapa. Um refém que abandona o agressor fisicamente e depois retorna, faz isso por medo de sofrer retaliações, ainda que a vítima não reconheça que essa é a razão. E aí, então, pessoal, vou parando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a síndrome de Estocolmo generalizada e, por fim, a síndrome de Estocolmo social. Tá joia?
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, comentem, compartilhem para alguém que vocês acham que pode ser útil esse livro. Leiam o livro também, que ele é muito interessante, tá joia? Então é isso, tchauzinho, muito obrigada, até mais.